Pronto, então vamos resolver a questão aqui do Enem, tá? Diz o seguinte: medir temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito. No caso aí vai ser o RS, né? E a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Até aqui ele não falou, não citou nenhuma grandeza física, não é isso? Todas as informações que a gente precisa vai estar no circuito elétrico, tá? E também ele não fez nenhuma pergunta, a pergunta vai estar aqui, ó. Para um valor de temperatura em que RS, ou seja, o resistor, tá na posição RS, é igual a 10 ohm a 100 ohm, a leitura apresentada pelo voltímetro será de... Então aqui está a nossa pergunta. Aqui, ó, a leitura apresentada pelo voltímetro será de... Veja, você pode esquecer o restante do texto que foi citado, assim, não vai influenciar em nada na sua resolução. Ele quer saber a leitura apresentada pelo voltímetro, ou seja, nesse equipamento aqui, ó, o voltímetro, que ele vai medir o que? A tensão. Então, o que é que vai aparecer aqui nesse display? Mas para isso a gente tem que entender o circuito, tá certo? Veja, ele disse sobre esse resistor de temperatura aqui, de 100 ohm, ele não vai influenciar diretamente nos cálculos. O que você precisa é trazer toda a teoria que você aprendeu de resistores em série, paralelo, o que acontece com a corrente, o que acontece com a tensão, tá certo? Então, e aí o que é um voltímetro? O voltímetro é um instrumento que mede tensão elétrica, diferencial de potencial, tá? Quando ele é inserido no circuito, ele não vai influenciar o circuito, ele é um instrumento que você usa para fazer uma medição. Então, sem o voltímetro, o circuito funciona normalmente. E com o voltímetro, ele também tem que funcionar normalmente, porque ele não pode influenciar no circuito. Ele é só um instrumento de medida. E o que é que ele quer? Ele quer a tensão nesse ponto, no caso, a diferença de potencial, né? Que é a mesma coisa de tensão. Então, ele quer a diferença de tensão desse ponto para esse, tá? É isso que a gente tem que entender. Tá aí a pergunta, é essa. Qual é a diferença de tensão desse ponto para esse? É isso que a gente tem que calcular. Mas para chegar nessa resposta, tem que passar por algumas situações, como a gente vai ver aqui, né? Então, esquece o texto e vamos analisar só o circuito, certo? Tá aqui o nosso circuito, né? Como eu disse, o instrumento de medida, ele não influencia no circuito, então eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou nomear aqui os pontos, né? Então a gente sabe que aqui é um nó. Se é um nó, provavelmente o circuito vai estar em paralelo, ou seja, as correntes vai dividir. Então a corrente que sai da fonte, a corrente I, vai dividir em duas correntes, que a gente vai chamar de I1 e I2, tá? E aí eu estou dizendo que esse ponto aqui é o ponto A, e onde ele quer saber a leitura da diferença exponencial, eu vou chamar de ponto B e ponto C, ou seja, é isso, ó. A gente sabe que circuito em resistores em paralelo, a tensão é a mesma, né? Então nesse ponto aqui, que tem essa ramificação aqui, ó, essas duas ramificações, o valor de tensão é igual ao da fonte, que é 10 volts, né? 10 volts. E a pergunta da questão é essa: qual é a diferença potencial do ponto B ao ponto C? Que é esse valor que vai aparecer aqui no voltímetro. O voltímetro vai conseguir ler. É essa a pergunta. A partir daí, a gente é só analisar o circuito, tá? Então, eu vou eliminar o circuito para facilitar a minha vida, o entendimento do que saber se é um circuito misto, série ou paralelo, né? Então, a gente observa que é um circuito misto e que esses dois resistores aqui, ó, eles estão em série, né? Entre eles não tem nó. E esses dois aqui, a mesma coisa, estão em série. Não tem nó entre eles. Porém, em cada ramo desses aqui, eles estão em paralelo, porque eu tenho um nó. É isso, a corrente que vai entrar aqui. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que a gente aprendeu? Que resistores, circuitos em
circuito misto. Calcula primeiro a resistência em série, né? Então vai ficar aqui, ó. Vou transformar aqueles dois resistores de cada braço em resistência equivalente, que eu chamei de resistência equivalente 1 e resistência equivalente 2. Não é isso? Substituir 2 por 1 de cada lado. Agora tem que calcular. A gente viu que é em série e para resistores em série basta somar. Então, resistência equivalente 1 vai ser o quê? 470 mais 100, 570 ohm. E a resistência equivalente 2 vai ser 470 mais 120. Ou seja, a resistência equivalente 2 é 590 ohm. Tá aí. Pronto. Agora eu tenho uma tensão em cada ramo e tem uma resistência. O que é que tá faltando? A corrente, não é isso? Qual é o valor de corrente que passa por cada ramo ou braço? Na questão que chama de braço, né? Pode ser ramo também. Eu conheço a resistência equivalente, deu 570 e do outro lado deu 590. Mas eu não conheço a corrente que passa por cada braço desse, né? A gente consegue calcular usando a lei de Ohm, não é isso? Que vai dizer que a corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Essa é a equação geral, né? Como eu quero aplicar para a resistência equivalente 1, vai ser o valor da tensão, e nesse ponto é 10, então todo vai ser 10 aqui para os dois, que eles estão em paralelo. Resistores em paralelo, a tensão é a mesma, né? Para cada braço. E a resistência equivalente que a gente acabou de calcular. Então vai ser assim, ó. Substituindo os valores, V por 10, resistência equivalente de 1 por 570. Eu cortei os zeros, né? Ficou 1 sobre 57. Eu vou deixar aqui porque se eu for dividir vai dar um valor em decimal. E eu vou usar esse valor mais na frente. Mas você pode dividir, né? Só que você vai estar trabalhando com um número em decimais, assim, várias casas. Então pode deixar assim. Então I1 deu o quê? 1 sobre 57 amperes. E o I2? A equação é a mesma, tensão dividida pela resistência equivalente 2. Não quero saber a corrente que passa por esse ramo. Então vai ser REC 2. A tensão é a mesma, né? Tá em paralelo, 10 dividido por 590. Pronto. Esse é o valor de I2, que vai estar passando por esse ramo aqui, tá certo? Aqui só para exemplificar. Agora a gente volta para o circuito original, né? Porque o que eu queria calcular com a resistência equivalente era a corrente. Tá? Agora eu já tenho o valor de corrente em cada resistor, né? Como eles estão em série, I2 vai passar por esse resistor e por esse. Mesmo acontece do outro lado. I1 vai estar passando aqui e I1 vai estar passando aqui. Só que a gente quer responder o quê? Qual é a tensão desse ponto para esse, né? A gente chamou de B e C. Eu preciso calcular o quê? A queda de tensão nesse resistor de 470 e nesse outro resistor de 470. Porque nesse ponto aqui eu sei que a tensão é 10, né? Porém eu não sei quanto é aqui. Então a gente sabe, pela teoria, que cada resistor vai consumir uma parte da tensão, né? Que a corrente não é consumida. A corrente são os elétrons, ela não pode ser consumida. Então o que é consumido aqui é tensão. Então eu tenho inicialmente 10. Ao passar uma corrente por esse resistor, vai sofrer uma queda de tensão. Que eu estou chamando aqui, ó, queda de tensão 1, certo? E para calcular essa queda de tensão nesse resistor, basta multiplicar a resistência vezes a corrente I1, tá? Então foi por isso que era necessário calcular a corrente I1. Então o resistor é 470 e a corrente I1 é 1 sobre 57. Aí você vai aqui, ó, só dividir 470 por 57, você obtém esse valor. Eu vou usar só duas casas após a vírgula, tá? Então, a queda de tensão nesse resistor foi de quanto? 8,24 volts. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Por quê? Para esse outro resistor aqui, ó. Porque eu não quero nessa tensão nesse ponto. Então, eu preciso saber quanto foi a queda de tensão nesse resistor, né?
Então a equação é a mesma, né? A lógica é a mesma. Então a queda de tensão nesse resistor, que eu estou chamando de queda de tensão 2, porque é a corrente 2, então vai só substituindo os valores, ó. R2 é 470. Foi o mesmo valor, mas é só... Poderia ser... Não interfere, tá? Poderia ser qualquer valor aí. Então 470 dividido por 1 sobre 59. Na verdade, multiplica 1 dividido por 59, né? No caso aqui, você apenas divide esse valor por 59 e obtém isso. 7,96 volts. Tá? Então, o nosso circuito vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui. Para não ficar tão poluído, né? Então aqui, ó, a queda de tensão, eu já conheço a corrente e sei a queda de tensão nesse resistor e nesse outro. Eu não sei, eu já sabia desde o início que nesse ponto a tensão era 10. Agora ficou fácil, né? Calcular a diferença de potencial nesses dois pontos. Vamos ver como vai ficar. Aqui é 10, né? Sempre foi 10. A tensão no ponto A é 10 volts, porque é a tensão da fonte, tá? Agora eu quero saber... Aí eu já calculei a queda de tensão nesse resistor, então eu consigo calcular a tensão no ponto B. Tá aqui, ó, só repetindo os dados para a gente não esquecer, né? Então a tensão no ponto B vai ser o quê? A tensão no ponto A menos a queda de tensão nesse resistor. Tá? Qual foi a tensão no ponto A? É 10 e a queda de tensão é 8,24. Fazendo a subtração, vou obter aí que a tensão no ponto B é 1,76 volts. Vou fazer a mesma coisa para o ponto C. Eu sei a tensão no ponto A e vou subtrair do ponto da queda de tensão 2, né, que a gente chamou de 2. Então a tensão no ponto C vai ser a tensão no ponto A menos a queda de tensão 2, tá? Substituindo os valores, 10 menos 7,96 dá 2,04 volts. Veja, eu estou usando sempre duas casas após a vírgula. Agora, pronto, acabou. Eu tenho a tensão no ponto B e a tensão no ponto C. Qual era a nossa pergunta? A diferença de potencial entre B e C. Se eu conheço cada um, basta fazer a diferença, não é isso? Então, a tensão no ponto B menos a tensão no ponto C vai ser 1,76 menos 2,04. Olha aqui, cara. Então, a diferença de potencial entre B e C é menos 0,28 volts. Vamos ver as alternativas? Não tem menos 0,28, né? Mas vai ter aqui uma aproximação, menos 0,3. Então, você pode aproximar, tá? Então, o que vai estar aparecendo aqui na leitura do voltímetro é menos 0,3 volts. Tudo bem? Uma questão simples aí. Só que você tem que ter essa informação, que o voltímetro não influencia no circuito. E que o circuito era misto e que a diferença de potencial era esse ponto e esse. Veja aqui como ele é ele poderia te confundir, né? Que ele foi falando sempre desse resistor RS. Percebe que a gente nem usou ele para saber a leitura de potencial, a diferença de potencial nesses pontos. Agora você pode fazer de várias formas, tá? Tem vários, seguir a raciocínio aí, mas sempre dessa maneira aí, usando a lei de Ohm e saber que a tensão aqui no ponto de resistores em paralelo é a mesma, tá certo? Mas veja que não influenciou, só que ele no texto vinha sempre falando, né? Esses resistores aí de temperatura. Só que ele não influenciou. O que você tem que saber mesmo era dominar os conceitos de circuito em série, paralelo, que acontece, e a